eu estou trazendo dois materiais. Um é um filme, feito o roteiro por um usuário, o Júlio Nascimento, que se chama As Cores da Utopia. E o outro é um relatório da Inspeção Nacional em Comunidades Terapêuticas, feita pelo Conselho Federal de Psicologia, mais o Ministério Público e o Ministério Público da Procuradoria Federal, né, dos Direitos do Cidadão, e o Mecanismo de Combate à Tortura. Ele escolhe, quando ele vai fazer o filme, né, na abertura, uma frase do Nietzsche, onde ele diz, né, e aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam escutar a música. Eu estou entendendo que aqui, nesses 2 dias, nós temos falado do lugar de quem não precisa escutar a música, mas sabe que pode sentir, né? E ver e dar sentido à dança do outro. Então, eu acho que é desse lugar de fala que eu vou estar me colocando, né, no campo da saúde. Sei, né, que a grande maioria dos senhores e senhoras são operadores do direito ou futuros operadores do direito. E vocês me desculpem os atravessamentos que eu faça nos conceitos de nomenclaturas. Bom, a ideia, quando a gente fala, né, de reforma psiquiátrica, inclusão, intersetorialidade, é que eu possa estar dividindo aqui com vocês. Está dando para ouvir direito? Que eu possa estar dividindo aqui com vocês um pouco do processo atual da reforma psiquiátrica no Brasil, ou seja, do cuidado em saúde mental e o seu modelo. E, para isso, eu acho que é importante a gente começar um pouquinho com uma contextualização histórica, mas eu queria começar perguntando, né? A gente está no século XXI. Quem aqui já entrou no manicômio? No manicômio judiciário? Numa comunidade terapêutica? Ah, isso tem mais, né? Agora está na moda. E no hospital psiquiátrico? Só para deixar assim claro para vocês, hospital psiquiátrico, manicômio é a mesma coisa, né? Então a gente pode considerar isso. Então, gente, se a gente pudesse aumentar um pouquinho, botando os 3 pontinhos para algumas outras instituições totais, a gente poderia pensar aqui no Goffman, mas vamos parar nos... E nas prisões, no presídio? Então, vamos botar um sinal de igual em todos eles, né? Instituições totais, disciplinares, que, em nome de uma suposta cura ou uma suposta reabilitação, se transformam em depósito de pessoas, né? É esse lugar aqui que a gente vai pensar um pouquinho. Bom, eu trouxe, né, para quem queira conhecer e não tenha tido contato ainda, alguns recortes. Vocês podem tirar a foto, né? Eiras de Paracambi, Colônia Juliano Moreira, o filme sobre Barbacena, do Elvésio Raton, Em Nome da Razão, que retrata a instituição desse livro que a doutora Ana Carolina falou, que é o Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. E sobre a questão dos manicômios judiciários, estou me entendendo bem com isso. 2 filmes mais recentes. Um é da Aline Alvarez, que é uma psicóloga, atualmente na Federal da Paraíba, e a Débora Diniz, Crônicas Desmedidas, e outro, A Casa dos Mortos. O Crônicas de Medida fala sobre Belém, sobre o HCTP de Belém, e A Casa dos Mortos é de Barbacena? Não, é de São Paulo. É de São Paulo. Esses 2 eu deixei no arquivo, que está aqui na área de trabalho, e depois, se o Centro de Estudos puder compartilhar pelos e-mails da assinatura de vocês, está aqui disponível os links, tá? E o próprio vídeo, mas isso é fácil de baixar na internet. Então, assim, eu não vou me ater neles, para a gente não perder tanto tempo. Então, o que eu queria apresentar a vocês, né? Ontem, a gente pôde ouvir
Dr. Alisson falar sobre a questão da constituição da medicina mental, né? Quando ele traz os grandes teóricos da psiquiatria no Brasil, Teixeira Brandão, Juliano Moreira, e fala de Pinel, que é considerado, né, aquele Pinel francês, iluminista, a partir da sua primeira produção, seu livro, né, o Tratado da Alienação Mental. Ele, Tratado Médico-Filosófico, ele traz uma concepção, né, nosológica, uma tentativa de estruturação nosológica e uma proposta de tratamento que seria o tratamento moral. Esse tratamento moral ele se constituía em 4 bases, né? O isolamento, por conta do que a gente já ouviu, né, de ser a alienação mental. Entenda que eu não falo ainda doença mental, porque isso é um momento posterior. A psiquiatria ela se infunda enquanto uma especialidade um pouco depois. Esse primeiro momento ainda são constatados a ideia, né, do conceito de alienação mental e não na doença mental. Então, ele se constitui a partir da ideia de um isolamento, né, do sujeito. Então, os espaços são espaços distantes dos lugares, né, dos centros urbanos, para que se opere um afastamento dessas paixões. Uma classificação nosológica e, para isso, uma divisão do espaço asilar, né, por quadros dos seus internos, né? Uma terapêutica que contempla a disciplina e uma relação médico-paciente, no caso, uma relação do terapeuta com o paciente, uma relação hierarquizada. Ou seja, a ideia desse tratamento moral é estabelecer uma forma de disciplina que, com isso, se permita com que aquele sujeito alienado mental retorne à razão que, por motivos diversos, estava obnubilada, né, nesse sujeito. Então, esses espaços, né, o local ótimo do tratamento, da aplicação do tratamento moral, eram os grandes asilos. Esse é o asilo de Barbacena. Vocês vão poder perceber, quando eu estava fazendo a brincadeira, né, que a gente pode botar um sinal de igual, manicômio, hospital psiquiátrico, comunidades terapêuticas, e etc., etc., para a gente olhar, por exemplo, a questão arquitetônica. Né? Eles têm uma semelhança porque se propõem a uma mesma estratégia, né? Se propõem a disciplina. Nesse caso, né, a gente vai ver, olha, eles têm dois andares, e aí eram divididos, né, os espaços dos loucos mansos e dos loucos agitados. Isso se coloca em todos esses espaços. Isso aqui é no Brasil, mas isso já vem, né, desde o seu primeiro momento de uma ideia da psiquiatria francesa. Um contorno, né, arquitetônico que se chama panótipo, né, na ideia de que haja, no início, uma vigilância pelo outro, mas que essa vigilância ela possa ser perpetuada e se transforme em um controle interno daquele sujeito. Então, aquele sujeito ele já não precisa mais ser vigiado, porque ele próprio estabelece essa autorrestrição, né? E, no caso do panótimo, também permite uma melhor visibilidade de um único ponto de todos os espaços do hospital, né? Então, a gente vai ver esse Barbacena, esse é o Juqueri, né? O que eu conseguia... Tá aqui, está distante, né? Mas assim ele é bastante semelhante, o espaço. É importante notar, né, que é sempre em lugares ermos, distantes da sociedade. Esse é o Hospício Nacional de Alienados, que foi fundado em 1852, em comemoração à maioridade de Pedro II. Ele fica hoje em plena zona sul do Rio de Janeiro, mas, à época, a região da Urca ainda era bastante erma em relação ao centro da cidade, né, que era a avenida ali, o que hoje é a Avenida Rio Branco, Paço Imperial, né? Então, esse é uma foto da época.
E as pessoas, é interessante a gente olhar as pessoas aqui, né, que num certo momento, ó, esse é hoje. Hoje já está no meio da Zona Sul carioca, né? Ali atrás é a Lauro Miller, é uma rua, e para trás é para onde a rua que se pega para ir Bondinho de Pão de Açúcar, né? Então é um lugar bastante movimentado. Agora, o interessante a gente poder olhar é que até meados do século XX, esse espaço, nem tanto meados, mas até 1930, um pouquinho antes da década de 40, quando o professor Alistair começa a mostrar, o que a gente está vendo aqui, essas pessoas, isso era um espaço também de passeio, né? Eu tinha uma tia que faleceu já faz uns 10 anos, com 95 anos, e ela dizia que, quando ela era pequena, a mãe dela, a mãe e o pai costumavam levar os filhos, eram 9, para passear e levava banana, levava coisas que se jogava para os internos que ficavam na área de circulação, né? Era um passeio semelhante ao passeio do zoológico. Tá? Vamos deixar esse em suspensão, né? Porque assim, a gente está falando de um movimento espontâneo de uma sociedade, né? Então, assim, eu acho que isso a gente precisa considerar quando a gente vai discutir o nosso tema. Então, isso é hoje. Esse é um outro hospital psiquiátrico, esse da década de 60, que foi fundado, né, o primeiro, né, o fundador, a Casa de Saúde do Dr. Eiras, era em Botafogo, essa é a filial de Paracambi, era o espaço para onde aqueles que não tinham cura eram enviados, ou seja, 1 ano de internação, você vai cumprir a pena de resto da vida, cumpria, né, em Paracambi. Ele foi fundado a Eiras de Botafogo ainda, né, no início dos 20, mas a Eiras de Paracambi, esse espaço, né, com uma certa semelhança com Colônia, na década de 60, a partir da ditadura militar, quando o ministro era o Leonel Miranda, né, não por acaso dono desse espaço. Ela foi fechada em 2013. Essa é a entrada, o meu talento de fazer PowerPoint, essa é a entrada do Heitor Carrilho. É um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico lá no Rio, que também passou por um processo de desinstitucionalização, e hoje os internos foram ou transferidos, um número ínfimo, que foram transinstitucionalizados, a grande maioria foi reinserida na rede de atenção à saúde de seus respectivos municípios de origem. Essa é a entrada, fica na Frei Caneca, no centro da cidade. Foi o primeiro hospital psiquiátrico, como todos aqui já falaram, né? O primeiro hospital psiquiátrico do país, inaugurado em 1921. Esse é o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico da Bahia. É a entrada dele também, o HCTP. E assim, eu vou passando para que vocês percebam a semelhança, né? Quem conhece um, conhece todos, né? Essa também é uma foto interna. A gente tem poucas fotos internas dos hospitais, né, desses manicômios judiciários, pela própria dificuldade de acesso, né, para pesquisa. É complexo isso. Isso é uma matéria que saiu no Globo sobre o Heitor Carrilho. Só para vocês terem uma ideia, que os pátios são dessa forma, né, aquela circulação que a gente está habituada a ver, né, nos hospitais psiquiátricos. Esse é uma cena, na verdade, é um documentário, não é uma cena, esse é uma foto de uma cena de um documentário da Casa dos Mortos. Esse também é uma foto de uma sala de atendimento. Essa é uma psicóloga que está fazendo um trabalho com 2 internos, também no Hospital de Custódia e Tratamento. Vou destacar para que vocês percebam, né, o aconchego do espaço, o conforto das cadeiras e a diversidade de materiais de trabalho. Essa é uma cena bastante comum, né? Eles estão vestidos.
Isso é ímpar. No chão, né, de um hospital é o mesmo. Tá? Esse é o de Pernambuco. É a foto tirada na inspeção de 2015. Né? E aí eu resgato, na verdade, isso foi um plágio do próprio relatório de inspeção, né? Que é essa música do Chico, que será, né? O que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem governo nem nunca terá, o que não tem juízo. Eu acho que é para a gente lembrar que é isso que a gente faz. Né? A gente, porque eu sou psiquiatra, né? Eu assino, e vocês, operadores do direito, também assinam. Né? Eu acho que isso é algo que me chama muito, e aí eu resolvi colocar esse plágiozinho da música do Chico e do Chico Buarque e do Milton Nascimento. E aí a gente está falando, mostrando essas fotos, né, para trazer, né, vou tentar trazer aqui em palavras mais compreensíveis, né, sem usar o psiquiatrês, sobre como é que a gente entende, né, esse lugar, né, do encarceramento da nossa clientela, né, em sofrimento mental. Então, quando a gente diz, né, isso já foi falado de uma forma bastante aprofundada, sobre a ideia do alienado mental, do degenerado, do anormal, né, esses conceitos eles são construídos, né, e tem uma relação direta com esse estigma da incapacidade e da periculosidade. Mas isso ele não se dá por uma simples construção da ciência. Se a gente pensar que, historicamente, o objetivo, né, se colocava, né, de controle social, esse objetivo era necessário se construir uma tese, uma hipótese racional. Por quê? Porque se controla um povo pela força por algum tempo. Mas o controle ele só vai se perpetuar quando você consegue aprisionar um imaginário. E para esse aprisionamento do imaginário social, o que se construiu? Quem construiu? A justiça, o Estado e a ciência, elas trabalharam na construção de formas de controle social. Formas aonde se conseguisse manter sob controle os desviantes, os marginais, aqueles que não se adequam aos padrões. Então, qual é o primeiro momento? Né? A construção desses conceitos e se estabeleceu uma relação direta entre um sujeito alienado, degenerado e anormal com suas características inerentes, a incapacidade e a periculosidade. Isso, ao longo do tempo, ao longo de todo um processo de construção, a gente vê isso agora, né? Assim, recente a gente pode ver, depois, após a minha doutora Isabel, vai poder estar falando, né, sobre as internações compulsórias. A gente pode ver o que, ao longo dos últimos anos, desde 2012, vem se construído da imagem do cracudo. O crack, o zumbi, o roubo, é semelhante. É muito parecido. Por isso eu botei comunidade terapêutica aí, para a gente poder pensar isso. Né? Então, o que a gente está falando? A gente está falando que esse sujeito, da mesma forma que hoje a gente constrói o cracudo zumbi, né? Ele também se dava o degenerado, anormal, incapaz e perigoso. Você desumaniza. E se você desumaniza, não há problema em violar direito. Então, o primeiro momento é você afastar a identidade. A gente pode falar isso em diversas situações, né? A bomba que explodiu, o atentado na França, né? Jesuí, né? Todo mundo jesuí. As pessoas que morrem afogadas no transporte, né, da África para a Europa. Ninguém jesuí ninguém. Né? Então, isso tem a ver com uma identificação. Então, o que a gente está falando aqui? Que, nesse primeiro momento, o que se dá é uma desumanização daquele sujeito, né? Do portador de sofrimento mental. E, com isso,
se legitima, tranquilo. Ele é perigoso, porque ele é doido. Então, a gente encarcera ele. E depois, a gente esquece dele. Depois, a gente esquece dele. E não é qualquer pessoa, não é porque é mau, né? Vai dizer assim, todo mundo é mau? Não, não é porque é mau. É porque isso é natural. Está desumanizado. Então, naturalmente, se encarcera sem se problematizar, sem se indignar. E qual é a função disso? Está ali. Né? Então, a gente começa colocando isso. Né? E aí, na sequência, eu vou trazer para vocês alguns dados da Inspeção Nacional de 2015. Muitas coisas mudaram, né? Muitos hospitais se fecharam, porque a partir dessa inspeção foi possível uma publicização do quadro, né? Do quadro da assistência aos HCTPs, que, na verdade, o primeiro movimento de inspeção, porque esses espaços eles não têm uma avaliação periódica, mesmo nos períodos no período, né, em que foi estabelecido o Programa Nacional de Avaliação Hospitalar, no seu campo da psiquiatria, isso não se reproduziu nos HCTPs, não se avaliava. Né? Porque, na verdade, é um espaço, né, que a gente pode até pensar que é o pior do manicômio e o pior da prisão, mas ele é o limbo. Então, o limbo não é avaliado nem pelo direito, nem pela saúde. Né? Então, ficou ali, então eles não sofriam essas avaliações. Foi feita uma avaliação pela OAB e pelo Conselho Federal de Psicologia em 2009. Mas ela não teve tantos desdobramentos. A inspeção de 2015 foi realizada pela OAB, pelo Conselho Federal de Psicologia e pelos conselhos regionais, né, que são diversos, eles são divididos por número, né, CRP 1, 2, 3, 4... Então, cada regional efetivou essas visitas a partir de uma equipe de vários profissionais que iam fazer. Eu acho que isso é importante a gente entender essa metodologia, porque não foram visitados todos os HCTPs do país. Então, as regionais do CRP, junto com a OAB, visitavam uma unidade desse tipo de instituição por regional. A partir da aplicação de uma ferramenta, se tirou os dados que eu vou apresentar a vocês posteriormente. Então, a visitação por equipes, né, e a aplicação dessa ferramenta. Esse relatório geral está disponível aqui na área de trabalho, depois, para quem quiser. Tá? E também, se vocês colocarem isso, vocês conseguem na internet baixar. Foram 17 estados e o Distrito Federal, tá? A amostragem. E aí eu vou trazer alguns dados, né? Não é apresentar o relatório todos, mas dados que eu achei importantes. Nessas instituições, né, haviam 2.864 pessoas. Lá tem uns gráficos bonitinhos, aqueles de bolinha, né, aquelas coisas todas, eu achei que não cabia trazer, eu queria apontar algumas coisas. Primeiro, a precariedade das condições de estrutura, né? Coisas do tipo banheiro sem acesso à válvula. Em alguns lugares, o agente penitenciário dava descarga 3 vezes por dia, porque era um dispositivo do lado de fora. Né? Mas a grande maioria era fossa turca. Fossa turca é no chão, né? Aquele buraco no chão. Chuveiros insuficientes, na sua maioria frios, limpeza precária, não limpeza das roupas. A maioria das instituições eram os próprios internos que precisavam dar conta da higiene das suas roupas de cama, roupas pessoais, né? Vestimentas pessoais. 61%, e aí é interessante, né? Porque a justificativa de não colocá-los em presídio é o cuidado, é que eles precisam estar no hospital para tratar-se. 61% das acomodações eram celas. 82% das instituições não tinham nem acomodações do tipo alojamento, quiçá acomodação em quartos.
Em 7 das 17 instituições inspecionadas, foi constatado a superlotação. Essa superlotação variava entre 110% de superlotação e 410% de superlotação. 65% dos internos eram advindos da unidade prisional de origem por questões... por questões psiquiátricas. Ou seja, 65% dos internos nessas instituições não eram internos cumprindo medida de segurança ou no aguardo de avaliação para tal, né, de um exame de sanidade. Eram pessoas que tinham tido uma intercorrência psiquiátrica e sido transferidas para esses espaços. Existiam 59% das instituições, nessas instituições, né, e 59% delas haviam espaços de contenção e isolamento, o que trouxe, na discussão final, na análise dos dados, trouxe a suspeita da existência do que nós chamamos nos hospitais psiquiátricos de celas fortes. Os espaços de atendimento, como vocês viram, a psicóloga atendendo, inadequados, né, por diversos motivos, seja por escassez de material específico, seja pela infraestrutura. 59% não havia dispensação adequada de medicamentos, né? Essa dispensação era inadequada. O uso de um número significativo de instituições não eram utilizadas. Eu não estou aqui defendendo que todo mundo tem que usar medicamento psiquiátrico, mas se você diz que o sujeito está preso num lugar, né, está internado num lugar para tratamento e sequer medicação ele precisa usar, então você se pergunta realmente o que é isso, né? 70% não possuíam um projeto terapêutico individual. Não haviam registros no seu prontuário. E aí eu acho, né, como o nosso público aqui é especialmente, né, da área jurídica, 44,5% aguardavam algum tipo de exame. Então, metade deles ou estavam aguardando o exame de sanidade mental, ou seja, estavam ainda na internação provisória, ou estavam aguardando exames toxicológicos ou a cessação de periculosidade, sendo que esse toxicológico é um número bastante reduzido. Prioritariamente, sanidade e cessação. A existência de defensores públicos apenas em 2015, isso. Então, apenas nas instituições inspecionadas nos estados da Bahia, de Pernambuco e do Rio Grande do Sul. Então, das 17, né, 14 não possuíam advogados, ao qual os internos tivessem acesso. Apenas 17% das instituições afirmaram cumprir a periodicidade dos prazos para exame de cessação de periculosidade. Então, de todas elas, só 17%. O período para a confecção, né, para se operar o exame de sanidade mental, era até 2 anos de internação preventiva. Né? E aí um destaque que se faz é que a Lei 10.403, que versa sobre as internações provisórias, gerou, numa série histórica, um aumento significativo dessa população que está internada, presa, no aguardo de um julgamento. 82,35% das instituições não possuíam registro sobre a existência de exames periódicos, ou seja, os profissionais sequer sabiam se aquele interno tinha ou não feito o exame periódico. Isso me parece, né, como se não fosse uma questão, esse aspecto. Um destaque para o estado de Santa Catarina, na época da inspeção, que 40,91% dos internos não realizavam exames periódicos, porque tem um quantitativo importante que não se tem informação, mas em Santa Catarina se tinha que 40% deles não realizavam. Sobre os crimes, concordando com o dado, né, da doutora Ana Carolina, 47% eram crimes menores. 65% dessas instituições não tinham qualquer programa, projeto ou trabalho com as famílias.
Nos exames de cessação de periculosidade, não havia presença de psicólogos ou de advogados em 100% dos casos, né? Psicólogos 52% e advogado nunca participava. Deles, 68% eram inimputáveis, 2,5% semi-imputáveis. Em relação aos trabalhadores, dos 2.864 internos nessa condição, né, de internação em HCTP, havia para cuidado 1.131 trabalhadores, agregado a 611 agentes de segurança. Se a gente pensar esses 1.131 e esmiuçar, a grande parte, mais de 50% deles, eram profissionais de nível médio. Nível médio ou nível fundamental, né? Assistentes, né? E técnicos de enfermagem. Uma outra questão, né, é a percepção do não cumprimento da Portaria Interministerial de 2003, Portaria 1777, que estabelece o Plano Nacional de Saúde no sistema penitenciário. Ou seja, essas pessoas elas não recebiam a assistência da rede de atenção psicossocial, seja por uma precariedade da rede, seja por um impedimento da entrada desses profissionais da rede. E isso tem uma ressalva, que isso é uma realidade frequente do sistema prisional, né? Não para os nossos em sofrimento mental, né? Mas no sistema prisional em geral, para que os centros de atenção psicossocial consigam manter uma visitação à sua clientela, isso ainda é um grande obstáculo. Então, gente, quando a gente mostra essa realidade, pensamos nós, né? Faz o quê? Dá um tiro na cabeça, né? Desce do bonde e espera o próximo, né? Não é isso. Existe um movimento, quando a gente fala de reforma psiquiátrica, um movimento que é um movimento de cuidado, um movimento de cuidado e liberdade, e que é um movimento que ele se dá a partir de um processo, né, de uma evolução histórica que vem lá da década de 70, finais da década de 70, que começa a partir da mobilização de profissionais nos grandes hospitais psiquiátricos no Rio de Janeiro e São Paulo. Então, se faz uma greve, né, uma grande mobilização, que inicialmente era por reivindicar mais espaços humanizados de tratamento, mas que no processo esse movimento se politiza e constrói, a partir desse movimento, os trabalhadores de saúde mental constroem um conceito de reforma psiquiátrica, um conceito de transformação de um modelo assistencial que é para além da reorganização de serviços ou da abertura ou fechamento desse ou daquele dispositivo. Então, quando a gente fala de reforma psiquiátrica, a gente não está falando de fechar HCTP, abrir CAPs, não é disso apenas. Na verdade, a reforma psiquiátrica ela é um processo civilizatório. E aí, nos aproximando do que fala para nós Sérgio Arouca, que é um sanitarista muito importante da reforma sanitária, um dos precursores, um dos elaboradores, né, fundadores do Sistema Único de Saúde, né, do texto do Sistema Único de Saúde. Então, a gente está dizendo, né, que esse movimento é um movimento que, desde a década de 70, luta para a transformação não só do modelo, né, arcaico e hospitalocêntrico, mas também por uma sociedade onde possa haver inclusão, participação, e que todos esses setores, sejam profissionais, sejam gestores, setores, né, de um modo da diversidade que nós temos na nossa sociedade, possa estar construindo uma sociedade mais justa, mais igualitária, né, com maior equidade. Então, aqui a gente tem a evolução histórica, né, na década de 80, onde esse movimento se coloca de um modo mais consistente, e aí se transforma para um movimento social, não mais apenas um movimento corporativo de trabalhadores de saúde mental. Em fins da década de 80, a apresentação do projeto de lei Paulo Delgado, enquanto uma proposta de transformação,
dessa lógica. Esse projeto ele tramita durante 10 anos, durante 11 anos, e vai se transformando com muitas modificações. Inicialmente eram 3 pontos importantes, né? O fechamento dos hospitais, a proibição da construção de novos e a designação de quem financiaria. Então, isso era a Lei Paulo Delgado. Posteriormente, ela se transforma na Lei 10.216, que a doutora Ana Carolina falou aqui para vocês. Então, a década de 90 se tem um arcabouço, a construção do arcabouço legal, com as portarias ministeriais, e a década de 2000 está marcada pelos processos de desinstitucionalização, que a gente entende enquanto não apenas o fechamento dos grandes hospitais psiquiátricos, mas também a reinserção psicossocial dessa clientela. Então, a gente está falando, né, isso eu acabei de falar. O que acontece, né, na verdade, isso tudo que eu estou dizendo é uma transição de paradigma, é uma mudança de paradigma, uma ruptura, né, onde os movimentos sociais, numa disputa contra-hegemônica, né, disputam um campo, que é esse campo da saúde mental, onde o modelo hospitalocêntrico, pautado numa lógica do mercado, se contrapõe a um modelo de cuidado e liberdade e de uma sociedade democrática e com maior igualdade e justiça social. Isso é hoje, né, a gente fala de um momento, década de 70, 80, 90 e 2000, mas hoje, na década de 2010, prioritariamente pós-2015, nós voltamos a viver essa disputa de uma forma marcada. Então, a gente entende a reforma psiquiátrica enquanto esse processo social complexo, né, que reorienta o objeto do cuidado da doença para o sujeito, ou seja, quando a doutora Ana Carolina fala não dos números ou dos processos, mas fala nominalmente dos seus clientes, né, não vai ser dos seus clientes no HCTP, ela está olhando para aquele sujeito de uma forma complexa, né, e está olhando para esse sujeito, para o sofrimento desse sujeito, né? Ela não está olhando para a doença dessa pessoa, né? Apesar de entendermos que ele precisa, sim, ser cuidado em seu sofrimento, mas esse sujeito não é uma doença, né? É uma expressão, né, a reforma eminentemente intersetorial, né, e que rompe com essas hierarquias, né. Há a ideia da transdisciplinaridade como inerente à possibilidade desse cuidado. Quando a gente diz que o operador do direito, o profissional médico, o psicólogo, o TO, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, muitas vezes o próprio agente precisa estar trabalhando em conjunto, é isso que a gente está falando que é o processo transdisciplinar, né? E essas mudanças vão se dar nas dimensões, né, em dimensões também diversas. Estou utilizando aqui a definição de Amarante, onde ele fala das dimensões teórico-conceitual, técnico-assistencial, jurídico-política e sociocultural. Não vou me ater a todas elas, mas vou estar falando. A teórico-conceitual é a desconstrução desses conceitos que nós falamos há pouco, periculosidade, incapacidade, né, de romper com essa lógica, né, da patologia. A dimensão técnico-assistencial fala dos outros dispositivos de cuidado e liberdade. A dimensão jurídico-política fala do arcabouço legal e dessa disputa de campo, dessa disputa política que é o processo clínico, quando a gente vai articular um fórum intersetorial com operadores das diversas categorias, isso é um ato político. E também é um ato clínico, né? Então, quando a gente fala dessa dimensão jurídico-política, é disso que a gente está falando. E, prioritariamente, uma dimensão sociocultural, que é a intervenção nesse imaginário, nesse medo. Porque os HCTPs, né, a internação dessas pessoas, ela se dá pautada nessa perspectiva de que o medo é o principal instrumento de manutenção da governamentabilidade sobre esses desviantes. Então, aqui é um pouco da lei, né, que vocês já ouviram, essa é o Paulo Delgado. Os aspectos da 10.216, os aspectos legais foram já abordados, né?
O que são estratégicos, né? A restrição às instituições asilares, mas não diz da impossibilidade, do fechamento dos hospitais, né? Fala da restrição às instituições asilares e fala dessa política específica. Como ponto crítico, né, as condições de suporte social e o financiamento para a implementação das ações não estão claras, e isso é uma questão, mas, claro, a gente sabe que numa lei geral, uma lei nacional, você não pode ter tanto detalhamento. Os componentes da rede, né, só para vocês terem uma ideia, está na 3088, agora é 30588, mas eu optei ficar com a anterior ainda. E, por fim, eu queria falar um pouquinho desses pressupostos, né, do que, na minha perspectiva, são pressupostos dessa discussão sobre a reforma psiquiátrica antimanicomial e a interface direito e saúde mental, né? Primeiro é poder entender que a questão do financiamento ela é prioritária na indução das políticas. A gente não faz reforma psiquiátrica, a gente não transforma essa rede só com boa vontade. Ou se tem investimento, destinação orçamentária prioritária, ou a gente não sai desse lugar, né? Que a discussão do sistema, né, do modelo assistencial em saúde mental, nesse campo dos manicômios judiciários, nos campos dos grandes hospitais psiquiátricos, ela se dá não apenas na discussão da reorganização de serviços, mas também no campo da macropolítica. Ou seja, nós temos essa disputa, que é uma disputa que ela vai se dar no nosso cotidiano das nossas instituições, mas não é apenas no convencimento e na formação. A gente precisa entender que esses locais eles funcionam a serviço de alguma lógica. E isso é um pressuposto de uma disputa macropolítica. Bom, a questão das estratégias setoriais, a política de saúde mental, né, e aí incluindo o sofrimento mental dos pacientes internos, dos HCTPs, ela não é uma questão exclusivamente sanitária, ou uma questão exclusivamente da saúde, ou uma questão exclusivamente do direito. Ela é uma questão social. Eu acho que aqui a gente pode fazer um parêntese e reportar a uma mesma estatística, uma triste estatística que nós temos no presídio. Quem são as pessoas que estão presas? Nos HCTPs ou nos grandes presídios? Se a gente pensar, tem uma tese de doutorado do professor Manuel Olavo Loureiro Teixeira, é sobre a história de Teixeira Brandão. E lá ele pega algumas estatísticas do Hospício Nacional de Alienados em fins de 1800, eu acho que foi de 1890, na última década do século XIX. E era semelhante, né? A grande maioria negros e pobres. E nós temos hoje uma estatística dessa forma, né? Quem são os nossos presos? Negros e pobres. O papel da participação popular, ou seja, né, existe um imperativo, né, do envolvimento da sociedade organizada, e daí, quando a gente fala de imaginário popular, nós falamos também de engajamento, né, e voltamos à ideia da disputa desse campo, de uma certa lógica, né, de um certo projeto, e aí o cerne da reforma psiquiátrica e da reforma sanitária, que é um processo civilizatório. Bom, aí aqui tem alguns pressupostos nesse sentido, né? A Lei 8.142, que fala do controle social, mas que efetivamente, no SUS, que efetivamente isso não se coloca, né, hoje de um modo efetivo, né? A questão das conferências setoriais de saúde mental, no caso dos manicômios judiciários, isso é um aspecto. As conferências, nós tivemos uma de caráter intersetorial em 2010, que reunia nas suas etapas locais, etapa municipal, etapa estadual, etapa nacional, com os diversos setores, né, com uma formação paritária, e se discutiu e se fez uma sinalização para o que se transforma, né, em algumas propostas para esse campo, para esse setor, subsetor da saúde mental, manicômio judiciário.
pensar, né, que a saúde mental, para além da Lei 10.216, se configura enquanto uma posição ética, né? É disso que a gente está falando aqui, né, quando diz o lugar de fala. É uma postura diante do cuidado, uma postura diante do outro. E isso tem a ver não apenas com o que a gente aprende nos bancos da universidade. Isso tem a ver com a nossa postura diante da vida, com a nossa visão de mundo. Bom, a articulação das equipes técnicas é alguma coisa mais pragmática, né? A articulação das equipes técnicas dos hospitais de custódia com os juízes, peritos e promotores, que efetivamente o que se tem ainda são instituições que pouco enviam os seus relatórios com as suas sugestões para os juízes, né, os peritos e promotores, e muitos peritos, juízes e promotores que não escutam também essas equipes quando essas mandam, né? Então, isso é um nó que precisa ser desenrolado. Uma manutenção de fóruns intersetoriais, né? Porque é no diálogo, é no debate permanente. O respeito às orientações da Portaria Interministerial 1777, de 2003, que aponta para a necessidade desse acompanhamento dentro das instituições prisionais. Uma implementação da política orçamentária junto ao Ministério da Justiça e Ministério da Saúde. Essa é uma discussão que tem sido feita ao longo do tempo. Bom, aqui é uma sugestão de leitura, né? São as expensões. Esse outro, houve em 2002 um seminário de reorientação da assistência, né? Seminário Nacional para a Reorientação dos Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. O relatório final se reuniu todos os diretores dos HCTPs, a comunidade, gestores, pesquisadores, estudantes, e esse relatório completo é bem interessante, está disponível na internet. Sobre aquele vídeo, né, sobre o vídeo, acabou meu tempo, vou fechar aqui já. O vídeo que eu falei para vocês, né, das crônicas desmedidas, a Aline Alvarez é a autora e essa é a tese que fala sobre, mais detalhadamente, sobre o manicômio judiciário do Pará. O Sérgio Luiz Carrara, que faz a história, né, faz uma historicização e um debate, né, sociológico sobre a constituição dos manicômios judiciários. Esse texto é um texto meu com o Paulo Amarante sobre, né, uma agenda antimanicomial prioritária, onde a gente fala um pouco dessa questão das disputas de campo. E a reforma psiquiátrica é uma análise, né, da Mônica Nunes, que é uma pesquisadora da Bahia, com o Paulo Amarante, na Ciência e Saúde Coletiva recente, que faz uma revisão de toda essa trajetória. Caso vocês queiram entrar em contato, esse é meu e-mail e está disponível para vocês a pasta com os textos aqui. Tá bom? Obrigada.